tem prazo? Ou Essas só de, aquelas de enviar foto? essas de ontem é dessa semana. A da outra semana você só tem até hoje para fazer, certo? Da semana passada. Ah, da outra semana eu já fiz todas. Da outra Ah, semana eu já fiz então, todas. Mas essa que o senhor passou essa semana, na segunda que foi feriado. pronto. Aí eu posso ir no fazendo essa semana ainda? Pode, pode. Ah, então. O professor ontem Aí, de noite, o professor tava fazendo na cama já. não, você tem que ver que não é para fazer só durante a tarde, não é para fazer durante a noite. É para fazer durante a tarde, viu? Aí tem esse exercício. Aí depois disso, disso você vai dormir, assistir novela, sei lá, contatinho, essas coisas aí, né, Marcos? Oi. Vamos lá, Eu falei Silvio. sobre esse negócio de contato, não sei nada não. Aham, tá certo. Aí, então, olha, nós temos as atividades, vou passar a tela aqui para o oitavo ano, Ivone vai ler, certo? Quando for, quando for mais tarde, quem vai ler vai ser João, viu? Certo? Ivone, tu lembra Mas eu onde vou ler ficou? ainda, né, professor? Tu lembra onde ficou, né? Ficou ali, Lembro. Revolução Industrial ali, ó. Botou seu Revolução Industrial, é no acho que ele finalzinho mesmo, copiou. né? Professor, Vai. quando for Revolução minha vez de Industrial. ler, o senhor vai notificar, dizer assim, agora é a vez de João para ler. Certo, vou dizer. Aí eu paro a leitura, aí tu Tá certo. continua. Pode ir. Duas Vai. páginas, Ivone. Tá certo. Revolução Industrial gerou a diferença entre os países Eu vou dar aula. desenvolvidos e subdesenvolvidos. Cabe recordar, entretanto, que essas noções de desenvolvimento e subdesenvolvimento são apenas simplificações da realidade, pois sempre há casos de nações que não podem ser classificadas em um conjunto ou no outro. Pode passar, professor. Passa aí, professor, um pouquinho. Etapas da Revolução Industrial. A Revolução Industrial costuma ser dividida em três fases ou etapas. Primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Atualmente, alguns autores falam em uma quarta Revolução Industrial, que envolveria a robotização, a miniaturização, nanotecnologia, o aprimoramento da inteligência artificial, a evolução das impressoras 3D, etc. Entretanto, esse conceito não é unanimidade entre os estudiosos. Trata-se, na verdade, do desenvolvimento ou expansão da terceira revolução industrial, pois todas essas tecnologias já existem desde o final do século passado ou início deste, embora estejam sendo constantemente aprimoradas. Os países que acompanharam de forma plena todas essas fases, nos seus diversos momentos, são chamadas desenvolvidos. A primeira Revolução Industrial aconteceu em meados do século XVIII, até o final do século... Peraí. Do século XIX, em cerca de 1870. A Inglaterra era a grande potência industrial do mundo, e as bases técnicas da indústria ainda eram relativamente simples. Predominavam a máquina a vapor e as indústrias textis. A grande fonte de energia era o carvão mineral. As empresas geralmente eram pequenas e médias, típicas do capitalismo, concorrencial ou liberal, ou seja, da fase do capitalismo na qual a presença do Estado na economia era mínima. A segunda Revolução Industrial se deu a partir das últimas décadas do século XIX até o final do século XX. Nessa fase, a liderança britânica foi pouco a pouco substituída
por outras economias, como a Alemanha e principalmente os Estados Unidos. Dois elementos fundamentais foram a expansão da eletricidade e a invenção dos motores elétricos, que representaram grandes inovações técnicas. Também ocorreu o desenvolvimento das grandes empresas, que passaram a adotar um modelo de produção, tendo como base a linha de montagem. A presença do Estado na economia cresceu, seja por meio da multiplicação de regulamentos e fiscalizações, seja pela criação e... Professor, abaixa aí, por favor. E expansão de empresas estatais. Pronto, professor. Próximo, professor. O carvão mineral foi aos poucos substituído pelo petróleo, que com o advento e a expansão da indústria automobilística tornou-se a principal fonte de energia do mundo. Os setores mais importantes passaram a ser a siderurgia, a metalurgia e, no século XX, a petroquímica e a indústria automobilística. Essa etapa durou até a década de 1970 nos países desenvolvidos. Em muitos países subdesenvolvidos, ela nem começou ou se encontrar em um estágio pouco avançado. A terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica, iniciou-se na segunda metade da década de 1970. Essa etapa da industrialização é marcada pelo importante papel do conhecimento científico e da tecnologia avançada. Novos setores de ponta se tornaram essenciais e modificaram os demais: a informática, a robótica, as telecomunicações, a química fina, a indústria de novos materiais, a biotecnologia, em particular o ramo da engenharia genética, entre outros. Há ainda outras diferenças entre essas três revoluções industriais. Na primeira, predominavam jornadas extensas de trabalho. A média era de 14 a 16 horas por dia, incluindo os fins de semana. Baixa remuneração e condições precárias de trabalho, como fábricas poluídas e muitas vezes sem janelas. Além disso, nesse período, observa-se o trabalho infantil e a ausência de qualquer direito trabalhista. Durante a segunda Revolução Industrial, esse panorama mudou devido a vários fatores, principalmente às reivindicações e lutas trabalhistas, bem como aos novos métodos de trabalho, visando mais eficiência na produção. Entre esses métodos, destacam-se o Taylorismo e o Fordismo. Ambos datam no início do século XX e aceleraram e padronizaram ainda mais a atividade industrial e, ao mesmo tempo, o consumo das pessoas, incluindo os trabalhadores. O Taylorismo, também chamado de administração científica do trabalho, foi uma forma de organização das atividades criadas por Frederick Taylor em 1856 e 1915. Professor, abaixa aí. Eita, peraí. Tá. Engenheiro estadunidense consiste em fragmentar ou dividir ao máximo as tarefas. Taylor chamava isso de racionalização do trabalho, com vistas a maior eficiência. Os operários passam a executar tarefas específicas, quase como se fossem máquinas, ou seja, como gestos e comportamentos
padronizados e que lhes são ensinados em cursos de treinamento. No taylorismo, os trabalhadores não eram incentivados a ter iniciativas próprias, mas apenas a obedecer ao que foi programado. No formato taylorista, a produtividade e os lucros aumentaram, bem como os salários dos trabalhadores, que se baseavam na produtividade. Entretanto, o trabalho extremamente repetitivo também aumentou o sentimento de frustração dos trabalhadores. Professor, eu leio mais. Professor, eu leio mais. Não, agora é Joãozinho, próxima página. Viu, João? João, Opa, professor. pode ler aí. Certo. O Fordismo foi desenvolvido por Henry Ford, 1863 a 1947, empreendedor estadunidense, fabricante de automóveis, e é tido como um aprimoramento do Taylorismo. Ele mantém o sistema de divisão do trabalho do Taylorismo, mas introduz a esteira, a linha de montagem que dá um ritmo ainda mais acelerado ao trabalho e aumenta a produtividade. O lema do Fordismo é produção em massa e consumo em massa. Ou seja, a produção tem que existir consumo, caso contrário, não há lucro. Por esse motivo, Ford defendeu uma remuneração maior aos trabalhadores, a maioria da população, para que pudessem adquirir automóveis e também outros bens de consumo, como eletrodomésticos, móveis, roupas, alimentos industrializados, etc. O Taylorismo e especialmente o Fordismo, ao aumentar intensamente a produtividade do trabalho, colaboraram para que a jornada de trabalho reduzisse para 48 horas por semana ou até menos, embora isso tenha sido ocasionado principalmente pelas lutas sociais por direitos dos trabalhadores que foram gradativamente. Isso eu tenho que achar a página. Agora tem que procurar. Gradativamente conquistado no século XX, jornada de 8 horas ao dia, pagamento de horas extras, férias remuneradas, direito à indenização ao ser demitido sem justa causa, proibição do trabalho de menores de idade de 14, 16 ou 18 anos, conforme o país. Licença maternidade para as mulheres em alguns países, também para os homens. Já a terceira revolução industrial criou a produção flexível, também conhecida como toyotismo, por ter sido implantada inicialmente nas fábricas automobilísticas da Toyota no Japão. Esse método de trabalho visa evitar o desperdício que era, e em grande parte ainda é, muito comum na segunda revolução industrial e no Fordismo. Como o Fordismo... Eita, rapaz. Como o Fordismo introduz a produção em massa, existe um enorme desperdício, que já está embutido nos custos da produção, artigos defeituosos, objetos que não encontram compradores e etc. O que encarece os produtos. Na produção flexível, introduz o método just-in-time, uma forma de produção que leva em conta as necessidades do consumidor, fabrica-se somente o necessário com um grande controle de qualidade para evitar artigos defeituosos.
as empresas japonesas na década de 1970 e 1980. E hoje até as estadunidenses e as europeias já fabricavam carros e outros bens personalizados, ou seja, ao gosto dos clientes, com detalhes e diferenças que jamais o Fordismo levou em consideração. Com essa mudança, o desperdício tende a diminuir e também a relação produção-consumo passa a ser um pouco mais igualitária, com maior influência do consumidor sobre a produção. Just in time, em inglês, no tempo exato, método de produção que surgiu no Japão, onde recebe o nome de sistema Kanban e é atualmente difundido por vários outros países. Consiste em produzir no tempo certo e na quantidade exata, evitando a necessidade de estocagem e também os desperdícios. Pronto, professor, abaixa a página. Essa mudança significa também a substituição da linha de montagem, na qual cada objeto é produzido de forma idêntica aos demais, com o controle de tempo sobre cada trabalhador. Por uma produção mais flexível, a mudança ocorre com maior intensidade nas chamadas novas indústrias. Isto é, aquelas ligadas à informática, produção de softwares, biotecnologia e etc., que substituem as indústrias automobilísticas como o setor mais importante da economia. Essa transformação no cenário laboral foi facilitada pela informática, pela robotização e pelo uso de uma força de trabalho mais qualificada, que substitui a mão de obra técnica típica do Taylorismo e do Fordismo. Significa também maior autonomia e aceitação da iniciativa por parte dos funcionários, embora os operários sejam gradativamente substituídos por robôs. Passam-se então a predominar os funcionários do setor terciário, ou mesmo das fábricas e do comércio, mas há uma maior exigência de qualificação. Com a robotização crescente e um aumento ainda maior na produtividade, existe uma tendência de diminuição da jornada de trabalho, embora isso dependa mais de reivindicações e decisões políticas. Mas em alguns países, como a França, a jornada atual de trabalho de parte da classe trabalhadora é de 6 horas por dia. A mão de obra criativa substitui aos poucos a força de trabalho técnica, que somente realiza atividades repetitivas e padronizadas, embora estes continuem a existir. Funcionários qualificados passam a ser essenciais na empresa moderna, tão ou mais importantes que as matérias-primas ou as fontes de energia. É por isso que se valorizam atualmente os chamados recursos humanos. A força de trabalho é qualificada e com elevado nível educacional. Muitos especialistas afirmam que as ideias criativas, novos designs, novos métodos de produção ou trabalhos, novos softwares, etc., são hoje mais importantes para uma empresa moderna que o capital e o dinheiro. As matérias-primas ou as fontes de energia, isso significa que com a terceira revolução industrial, a escolaridade da população, notadamente dos trabalhadores, é muito mais importante do que na primeira ou na segunda revolução industrial. Pronto, pessoal, abaixar. Colonialismo e subdesenvolvimento. Uma das marcas do subdesenvolvimento é a industrialização fraca e complementada. No entanto, atualmente, a países do sul já é econômico bastante industrializados. É o caso da China, principalmente, e da Índia, Brasil, México, Coreia do Sul, Taiwan, Malásia e outros países em desenvolvimento e de industrialização recente. Alguns deles, como a Coreia do Sul e Singapura, têm um índice de desenvolvimento humano, IDH, muito alto, típico dos países desenvolvidos, o que fez alguns autores considerarem-nos parte do norte geoeconômico. Todavia, salvo os países em desenvolvimento de economias emergentes, a economia dos estados do sul geoeconômica é baseada na agropecuária e na mineração. A atividade industrial geralmente é frágil, com um predomínio de indústrias leves ou de bens de consumo não duráveis, têxteis, de imóveis, bebidas, construção civil, alimentos enlatados, etc. Boa parte das economias subdesenvolvidas vive ainda a primeira revolução industrial, com indústrias de baixo tecnológico. Outras já atingiram o estado da segunda revolução industrial, com a consolidação da indústria automobilística, como o Brasil, a Argentina, a Turquia,
a Índia ou o México, e inicia a terceira etapa da Revolução Industrial. Um pequeno grupo, todavia, já alcançou plenamente o estágio da terceira Revolução Industrial. China e Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, países que já produzem e exportam grande quantidade de bens com tecnologia avançada. O atraso de grande parte do mundo diante dos líderes da Revolução Industrial teve outro motivo: a colonização. Praticamente todas as nações do Sul foram colônias antes de se tornarem países independentes. Poucas nações, como a China, o Irã. Ah, professor, abaixa aí, por favor. Professor? 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 Fala aqui. Calma, João Vitor, espera. Não, é só falar. Ah, tá. Que agonia, meu Deus. Como a China, o Irã ou a Turquia não foram oficialmente colônias, mas foram indiretamente colonizadas pela perda de parte de seus territórios tomados pelas potências europeias, pela submissão econômica, como a obrigação de fornecer certas matérias-primas e comprar produtos industrializados de países europeus, pela introdução de empresas estrangeiras poderosas e de hábitos culturais oriundos do centro do capitalismo mundial. O mapa a seguir mostra os países que foram colônias dos países europeus durante o final do século XIX e início do século XX. Mostrando também alguns impérios que se apossaram durante algum tempo, décadas ou séculos, de áreas vizinhas com outros povos. O Império Otomano, que controlou áreas onde hoje estão Israel, Síria, Jordânia, Líbano, parte do Iraque, Armênia e outros. O Império Japonês anterior à Segunda Guerra Mundial, que dominou a Coreia, que na época não era dividida em norte e sul. Malásia, Singapura e parte da China, o Império Russo, que dominou grande parte da Ásia Central e de países europeus vizinhos, Ucrânia, Geórgia e outros. Nota-se que quase todos os países não europeus, com raríssimas exceções, foram em algum momento colonizados pelas potências europeias. No entanto, nem todos os países que foram colônia de algum império europeu se tornaram subdesenvolvidos, pois os atuais países desenvolvidos, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, foram colônias de povoamento do Reino Unido. Durante a época moderna, do século XVI ao XVII, os europeus unificaram a superfície terrestre, estabelecendo relações de troca entre quase todos os povos e regiões. Nesse período existiram dois tipos principais de colonização, de exploração e de povoamento. As colônias de exploração, como México, Brasil, Peru e Bolívia, localizadas geralmente em áreas tropicais, serviram de fonte de enriquecimento de suas metrópoles entre os séculos 16 e talvez 19. Elas produziam a partir do trabalho intensivo e mal remunerado, o mesmo escravo. Gêneros necessários ao mercado europeu da época: ouro, prata, açúcar, fumo, algodão, etc., a preços baixos. Não eram áreas a serem povoadas, e sim fontes momentâneas de riquezas, cujo futuro pouco importava aos colonizadores. O mesmo ocorreu no continente africano, colonizado pela potência europeia no século XIX e no início do século XX. Nesse sentido, as colônias de povoamento, como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, não foram colônias mercantilistas, por serem territórios situados na zona temperada com condições naturais semelhantes às da Europa. Não serviam para produzir os gêneros agrícolas tropicais
que eram reclamados pelo mercado europeu de então. O ouro e a prata só foram encontrados nos Estados Unidos e no Canadá após a independência. Como as áreas temperadas não serviam para os objetivos da colonização europeia, nesse período foram deixadas de lado e acabaram se tornando a nova pátria dos europeus que saíram do seu continente em razão dos conflitos e das guerras religiosas, muito frequentes nesses séculos. Muitos dos europeus que foram para essas áreas queriam reconstruir um modo de vida que tinham na Europa, povoar esse novo mundo, entre aspas, adotar uma nova pátria. Nessas áreas predominavam as pequenas propriedades familiares que praticavam policultura e muitas vezes até as atividades manufatureiras. A Argentina também está localizada na zona temperada, no entanto, os espanhóis encontraram prata nesse território. O nome do país ainda latim é Argentum, que significa prata. Isso acabou atraindo aventureiros e exploradores desejosos de obter riqueza e voltar para a Europa. Na parte sul dos Estados Unidos também se estabeleceu um modelo de colônia de exploração baseada principalmente na monocultura do algodão, com mão de obra escravizada com a independência estadunidense em 1776 e a Guerra Civil Norte-Americana. Hum, aqui. Porém, o norte industrializado do país acabou predominando sobre o sul, agrícola e escravista. O colonialismo mercantilista foi um fator que contribuiu para a condição de alguns países subdesenvolvidos atualmente. Suas riquezas naturais foram exploradas com força de trabalho escravizada ou muito mal remunerada, o que contribuiu para a enorme diferença entre a massa da população e uma elite rica e dominante. Somente depois de muito tempo é que eles passaram a se industrializar e, em certos casos, alcançaram o atual padrão de modernidade e de industrialização dos países do norte. O estágio da terceira revolução industrial. Origens da Ainda é você, João Vitor? Sim. Nesse capítulo eu acho que é. Nesse capítulo você vai estudar as principais organizações internacionais, suas características, seus membros e seu papel na ordem mundial. Vai conhecer também os campos de atuação dessas organizações que contribuem para a construção de uma cidadania global na média e que tentam promover o desenvolvimento econômico e social em todos os países. Por fim, verá algumas das organizações que atuam na América do Sul e na América Latina, percebendo a importância delas para a economia dos países da região. Baixa aí, professor, por favor, para João Vitor. Fortalecimento das organizações internacionais. Com o final da Guerra Fria, globalização, estudiosos e governos passaram a receber existência de problemas comuns no mundo inteiro, como a poluição do ar ou das águas, a perda de biodiversidade, as mudanças climáticas e os perigos dos armamentos de destruição em massa. Após o final da disputa entre Estados Unidos e União Soviética e por causa de vários problemas comuns a todos os povos, houve fortalecimento das organizações internacionais. Elas congregam ou atuam múltiplos países e se ocupam de temas variados, manutenção da paz, meio ambiente, saúde,
1945 e perdurou até a dissolução da União como eram chamadas, disputavam a hegemonia. A ONU. A ONU foi fundada em 1945 após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de manter a paz e a segurança internacionais. Também são seus objetivos promover a cooperação entre os povos e o desenvolvimento econômico e social dos estados mais pobres, garantir os direitos humanos e criar condições que mantenham a justiça e o direito internacional. Ela também se ocupa da proteção do meio ambiente e promove ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados. O financiamento da ONU é feito por contribuições voluntárias dos países membros. Os mais ricos pagam mais e os pobres menos, e os mais pobres menos, ou nada em alguns casos. Ela foi sucessora da Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial em 1919, que não conseguiu atingir seu principal objetivo, assegurar a paz mundial, evitando a nova guerra, em especial entre as grandes potências. O principal órgão decisório da ONU é o Conselho de Segurança, que é formado por 15 membros e decide os problemas de guerras e conflitos militares, ajuda vítimas de um conflito, etc. 10 desses membros são provisórios escolhidos através de um sistema de rodízio para um mandato de 2 anos, e 5 são permanentes e têm poder de veto. O poder de veto é a prerrogativa que tem os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Consiste em poder vetar, proibir, impedir qualquer resolução, mesmo que os demais membros do órgão a aprovem. Estados Unidos, Rússia, antes era a União Soviética, China, até 1971 era Taiwan, República da China, França e Reino Unido. Esses países adquiriram status de membros permanentes por ocasião da criação da ONU, quando foram considerados os 5 grandes entre os vencedores da Segunda Guerra. Na verdade, pode-se dizer, em 1945, os únicos vencedores foram os Estados Unidos, do Reino Unido e a União Soviética. A França só foi libertada do domínio alemão, bem como a China do domínio japonês, graças à ajuda militar, principalmente dos Estados Unidos. A China entrou na ONU pelo fato de ter a maior população do mundo e ser, na época, um país capitalista, portanto aliada dos Estados Unidos. Dessa forma, a única maneira encontrada pelos soviéticos para garantir que as decisões propostas pelos Estados Unidos fossem aprovadas por seus aliados, que constituía a maior parte do Conselho de Segurança, foi a criação do poder de veto. Embora não seja mencionado explicitamente na Carta Fundadora da ONU, de 1945, as decisões do Conselho de Segurança exigem unanimidade de aprovação, ou seja, os votos de todos os membros permanentes, o que significa que qualquer um deles pode impedir a adoção de qualquer resolução. Até o final dos anos 1980, com a Guerra Fria, a ONU ficava paralisada entre as grandes questões mundiais, pois tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética apresentavam posições contrárias e detinham poder de veto. Com o fim dessa bipolaridade, o problema deixou de existir, ou pelo menos já não é tão intenso como anteriormente. Com o fim da Guerra Fria, a ONU passou a ter um papel mais ativo. Ela se fortaleceu também em função da globalização, isto é, da interdependência cada vez maior de todos os povos e estados e do reconhecimento da existência de problemas comuns na humanidade. Nota-se a presença mais ativa da ONU nos problemas mundiais a partir de 1991, a aprovação dos envios das tropas aliadas da Guerra do Golfo, a formação das tropas de paz da ONU, com soldados de vários países para tentar manter a paz na África, Somália, Ruanda e na antiga Iugoslávia, particularmente. Particularmente na Bósnia-Herzegovina e no Kosovo, bem como no
Timor-Leste, para onde foram tropas brasileiras, além de outros países e no Haiti, em que tropas brasileiras ficaram encarregadas de manter a paz. Então, a gente não vai ter aula mais, né, para vocês, certo? Vocês vão estar sendo liberados e no 8º ano viu sobre a ONU, sobre o processo de crescimento mundial. No 9º ano também viu questão de geografia e questão de português. No 9º ano falamos sobre a questão dos usos do agrotóxico, que o 8º ano, na próxima aula, a gente vai falar sobre ele, certo? Amanhã tem aula de inglês para vocês. E não esquece, certo? Que amanhã é aula de inglês, que é assunto do teste. Tá bom? Para as 2 turmas. Gente, bom dia. É uma maravilha, professor, tendo uma aula de inglês. Aí eu agradeço a presença de vocês. Até a próxima aula, viu? Tchau. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia, João. Tchau, professor. Bom dia, João. Bom dia, Ivani. Obrigado para todo mundo. Bom dia, Marcos. Tchau, tchau. Bom dia, professor. Tenha um bom dia para você. Tchau. 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 Tchau.